Oi pessoal, eu sou Rafael Dias, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Antes de mais nada, já deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece também de compartilhar esse conteúdo com quem você acha que vai curtir, beleza? Continuando a série sobre religiões e os seus respectivos preconceitos, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o nosso já conhecido machismo. A gente sabe o estrago que ele causa até hoje e apesar da sociedade ter evoluído bastante, é muito comum encontrar certos traços de dominância masculina em diversas religiões. Esse é o último vídeo da série sobre religiões e os seus preconceitos e eu vou tentar mostrar para vocês e bater na mesma tecla de que religião é uma escolha de cada um. E a gente pode e deve questionar e propor mudanças sempre que algum conceito religioso ferir um princípio social. Então, fica por aí que a gente tem muita coisa para conversar. No vídeo passado, eu falei sobre o racismo nas religiões, mais especificamente o racismo daquelas religiões que chegaram aqui no Brasil através dos europeus. Mas além disso e da intolerância religiosa, o machismo também é uma forma de justificar a superioridade de uma religião para com a outra, uma vez em que os líderes das religiões e das coroas europeias eram sempre homens brancos. Nas religiões de matriz africana, por exemplo, você tem algumas deusas, né, algumas entidades, algumas orixás femininas que são guerreiras, que participam de discussões políticas. Você tem sacerdotisas que são responsáveis e que decidem o destino de uma comunidade inteira. E isso era extremamente mal visto dentro de uma sociedade em que o homem era o líder e esse líder venerava uma entidade, no caso um deus, que também era homem. Porque quando a gente fala de Deus, normalmente a gente imagina um homem e nunca uma mulher. Tanto que ele seria o pai. Pra mim, sinceramente, Deus é uma mulher preta de 1,58 com um chinelo na mão esperando o filho muito puta na porta de casa. Sabe quando a tua mãe mandava você entrar pra casa com o chinelo na mão e você não sabia nunca se entrava pra apanhar logo ou se esperava pra apanhar mais tarde? Então, é assim que eu imagino Deus. Mas enfim, voltando aqui para o foco do vídeo. Nesse cenário machista, a gente pode pensar as religiões da seguinte forma. Com a colonização e as tradições europeias, as mulheres elas vêm sendo invisibilizadas dentro das religiões. E aquelas mulheres que exerciam papel de liderança ou que exercem papel de liderança dentro de alguma religião, seja ela dominante ou não, essas mulheres costumam ou costumavam ser duplamente rejeitadas. As religiões predominantes aqui no Brasil, elas sempre colocam a mulher como um papel secundário, nunca como um papel principal, nunca como a protagonista de alguma história. Então a mulher é sempre a parideira, ou é sempre a dona de casa, ou é sempre a que cuida da família, ou é a pecadora. E você pode até pensar, mas hoje em dia não é mais assim. Ok, pode até não ser mais assim, a não ser que você não seja uma mulher preta, pobre, lésbica ou periférica. Não sendo nenhuma dessas quatro, você de repente pode até ser uma mulher de importância dentro de alguma religião. É óbvio que a gente não pode generalizar e existem casos e casos, mas aí eu faço a seguinte pergunta. No mundo gospel, por exemplo, quantas cantoras você conhece que são pretas? Se você fizer uma média aí mais ou menos, você vai ver que são bem poucas. Outra pergunta que eu poderia fazer a respeito de outra religião é a seguinte: quantas madres ou freiras vocês já viram celebrando uma missa? Inclusive, as madres ou as freiras têm tanta capacidade quanto os padres de celebrar uma missa ou um casamento que seja. Outro exemplo: quantas mulheres vocês já viram tocando atabaque num terreiro de candomblé? Isso aqui no Brasil, tá? Porque na África as mulheres tocam a beça. E por fim, aproveitando esse gancho da exclusão, a gente tem a homofobia nas religiões. E em grande parte dos casos, esse também acaba sendo um grande motivo de preconceito das religiões europeias com as religiões de matriz africana. Eu tô dando o exemplo aqui das religiões de matriz africana porque elas são as mais comuns hoje em dia. As religiões indígenas, por exemplo, em grande parte também não discriminam a orientação sexual da pessoa. A discriminação pela orientação sexual é uma característica predominantemente cristã, embora Jesus fosse de boa com todo mundo. Essas religiões como a Umbanda, o Candomblé, o Batuque, o Voodoo, o Catimbó, sempre foram marcadas por acolher os excluídos. Ou seja, gays, pretos, mulheres viam nessas religiões uma oportunidade de fazerem a diferença dentro de uma comunidade.
E assim como essas religiões abraçam a comunidade LGBT, o contrário também acontece, inclusive ajuda muito na disseminação dessas culturas. Um exemplo lúdico disso é o pajubá, que nada mais é do que a mistura entre os dialetos e as gírias das ruas, dos gays e das travestis, com os idiomas utilizados no candomblé. Deu até uma confusão por conta disso numa das edições do Enem. Eu vou, obviamente, falar de homossexualidade aqui no canal, eventualmente, mais pra frente, e detalho mais a fundo o pajubá, mas quem tiver curiosidade para saber o que aconteceu, eu vou deixar o link da matéria aí na descrição do vídeo. No Brasil, principalmente nos dias de hoje, as religiões elas têm sido utilizadas como o motivo ou a justificativa para agredir outras pessoas. E as religiões, elas precisam ser uma questão de escolha e nunca de imposição. Eu já falei isso aqui em todos os vídeos e estou falando novamente nesse. Tem uma frase do Nelson Mandela que eu acho muito incrível. Eu vou ler aqui para vocês a citação, mas vai aparecer aí no cantinho da tela também. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Tem uma outra frase de um pensador anônimo que eu também acho maravilhosa e ilustra muito bem o que eu quero dizer com toda essa série de vídeos. Religião é igual a pênis. Tudo bem você ter o seu, mas se eu não pedir, não vem esfregar na minha cara. E com essa verdadeira filosofia de vida eu encerro a série sobre religiões e preconceitos aqui no canal. Mais pra frente eu vou falar ainda de preconceito, vou falar de religião, mas isso fica para próximos vídeos e para próximas séries, beleza? Na semana que vem começam outros vídeos, vou fazer um conteúdo mais aleatório para vocês. Ainda tô fora das minhas redes sociais, então me ajudem a divulgar esses vídeos, beleza? Deixem o seu like aí, curtam o canal, compartilhem os vídeos, se inscrevam se vocês ainda não são inscritos. Divulguem o máximo que vocês puderem nas redes sociais de vocês e é isso. Até semana que vem, fica por aí.